Esse é o podcast Eficiência Jurídica, produzido por Tozini Freire Advogados e Think Future, o programa de inovação do escritório. Olá, você está no Eficiência Jurídica, podcast produzido por Think Future, programa de inovação de Tozini Freire. Esse é um espaço de debate para a gente falar sobre tecnologia, inovação e temas do direito. E aqui a gente sempre gosta de trazer um tema que vai um pouco além das habilidades jurídicas. Então, olhando para esse novo profissional. E hoje aqui na mesa eu tenho o Sérgio Sabino, nosso diretor de desenvolvimento de negócios e comunicação. E o Bruno, que é o nosso convidado que vive o tema que vamos falar hoje no seu dia a dia, e é um tema que qualquer advogado teme, porque é como que o advogado consegue crescer dentro da empresa, como que ele começa a entregar valor dentro da empresa, ou como ele consegue ser notado dentro do setor jurídico. E eu vou passar agora a fala para o Sérgio. Hoje eu estou aqui para presenciar uma aula desses dois. Nem tanto. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. Obrigado, Bruno. Obrigado, Bianca. Olá para todos que estão nos ouvindo. Em nome de Tozini Freire e de Think Future, também é um prazer receber aqui o Bruno Strunz, um especialista em desenvolvimento de negócios. Nós vamos falar muito sobre as habilidades necessárias para a gente fazer desenvolvimento de negócios, para a gente conseguir entregar valor para os nossos clientes. Cada vez mais complexo esse tema, por isso que é muito bom ter especialistas por aqui. O Bruno é advogado, é formado pela PUC de São Paulo, ele tem pós-graduação em Direito Societário pela FGV, ele é autor de alguns livros como Como Vender no Valor no Mercado Jurídico, Prospecção Eficiente no Mercado Jurídico, traz uma série de ferramentas, metodologias e insights para abordagem comercial dos escritórios. Então a gente está aqui realmente falando de uma pessoa muito especialista no tema, com um conhecimento técnico acima da média para nos ajudar. E nós vamos começar com a pergunta que a gente sempre faz aqui, alusiva ao nosso podcast, em uma só palavra, Bruno, o que é eficiência jurídica para você? Rapaz, você sabe que quando vocês me convidaram, né, a gente estava conversando antes, é curioso, né, é difícil às vezes você tangibilizar, mas até influenciado, eu tenho uma sócia que é especialista nisso, que entrou na empresa esse ano, ela também escreveu um livro sobre eficiência jurídica, e me inspirando nela e um pouco do que a gente vem em desenvolvimento de negócios, Sérgio, Bianca, impacto da porta para dentro, impacto da porta para fora. Se eu puder, e tem muita coisa para desempacotar aí nessa palavrinha, né? Impacto não vai faltar, acho que aqui na nossa conversa, né? Mas falando nisso, eu acho que você trouxe uma palavra até muito diferente do que a maioria das pessoas talvez imagine nesse primeiro momento. Quando a gente fala de eficiência jurídica, evitar cair naqueles clichês famosos que se fala demais, de produtividade, de fazer mais com menos, coisa que a gente ouve já há muitos anos. Eu acho que o momento da advocacia já está diferente. São outras discussões, acho que a gente se aproxima muito do que é uma gestão de serviço profissional B2B, de outros grandes segmentos, de consultoria, até com referências internacionais. Como é que você vê na prática, então, o resultado real de um jurídico eficiente? Como é que isso depois se reflete na experiência do cliente? Né? Que existe um processo aí ao redor. Como é que você poderia elaborar um pouco sobre isso? Sensacional. Eu tive o privilégio ao longo da minha carreira de estar desse lado do balcão, então fui in-house. E o que eu vi, eu estou desde 2002 no mercado jurídico, o que eu vi foi uma transformação do jurídico dentro das empresas. A gente vem vendo esse ponto de inflexão. Então, o jurídico... E eu vou cair um pouco nos clichês, mas eu prometo que eu vou chegar lá, né? Então, muito aquela visão de custo, sempre redução de custo. Agora, você começa a ver um jurídico, ele é desafiado a mover o ponteiro do negócio. Então, e vamos sair aqui do superficial, que eu concordo com você, né? O que isso significa na realidade? Eu preciso entender para onde o negócio está indo. Eu preciso entender para onde a indústria está indo. Porque eu ser de um jurídico da Ambev que eu fui é diferente, de repente, de eu ser em outra indústria do agro. Os desafios vão ser diferentes, ou de uma indústria onde o regulatório é muito potente, muito importante e tem impacto real no negócio. Então, o que você vai ver é que não vai ser one size fits all, uma resposta única, uma solução. Mas vamos aqui cair para o concreto. Se eu sei que aquela empresa está caminhando para uma expansão do ponto de vista comercial, new logos, está super... O tempo, o meu SLA de contrato vai determinar se eu vou trazer receita para dentro ou não.
Então, será que esse não é um indicador que a gente deveria olhar como jurídico, não só quantos contratos a gente está revisando, porque isso não diz nada, Não. mas quais contratos eu realmente deveria revisar, onde realmente está movendo o ponteiro, e o risco, né, Sérgio? Eu vivi muito essa formação e não estou aqui falando mal de advogado, mas eu acho que a nossa formação ela é muito risk-averse, ela é muito aversão a risco. Sim. E quando você vai para o lado do balcão do cliente, você vê que o risco faz parte do teu dia a dia. Que risco você está comprando? Então, você escolhe o seu risco menor. Exatamente. O problema é você não saber que risco você está comprando. Então, eu acho que é colocar o jurídico, colocar a atuação do jurídico mais conectadas com esses KPIs de negócio. Então, a gente foi num lugar meio óbvio de cost cutting, né? E um pouco, sendo bem sincero, olhando aqui de 30 mil pés, a gente cortou um pouco no osso. Perdemos qualidade. Ou cortou errado, né? Cortou errado, às vezes, concordo. Então, acho que agora a gente está nesse ponto de inflexão com tudo que está acontecendo do jurídico. Tem muito departamento jurídico que muitas vezes não sabe quais são os objetivos do negócio, as metas do negócio. Exato. E aí o desafio, não estou falando que é fácil, tá? E não estou aqui simplificando. Não é fácil para quase nenhuma cadeira administrativa. É fácil falar aqui, né? Falar um monte de regra, mas Exato. como que a hora que eu entendo os KPIs de negócio daquela empresa inserida nessa indústria, eu percebo como que o jurídico vai se organizar e se medir em torno desses KPIs. Faz sentido? É isso que eu acredito que... Eu acho. Até acrescentar um ponto aqui no escritório a gente fala muito de um jurídico parceiro de negócio, que é justamente esse olhar do jurídico saindo do reativo e começando a participar das mesas de decisões do negócio, da organização. E aí você trouxe um indicador que é um indicador do jurídico, que é o SLA de contratos, mas a gente nunca traz ele como um resultado, por exemplo, de trazer um faturamento financeiro. Então, eu acho que é essa mudança que a gente tem visto um pouco no mercado, principalmente com o jurídico precisando se posicionar nas empresas de outra maneira, e é onde o advogado, né, ou esse novo profissional que a gente está falando, precisa começar a olhar essa habilidade de ter também essa habilidade de quase um empreendedor ali dentro do próprio jurídico. Concordo. Falando um pouco do desenvolvimento de negócio agora para o advogado, que é o objeto da nossa conversa principal aqui, eu acho que uma coisa muito positiva que o advogado já carrega com ele é o hábito de estudar. Né? O advogado é um estudioso, por definição, e assim ao longo de toda a carreira. Eu acho que o que precisa acontecer nessa incorporação, conectando um pouco com a pergunta que eu quero te fazer, é o que estudar, né? Porque eu acho que nas grandes bancas, nas bancas tradicionais, inclusive muitas outras boutiques, nós temos a qualidade do serviço jurídico brasileiro é muito boa. Sim. Então, não vou dizer que isso se tornou uma commodity, porque qualidade nunca pode ser considerado commodity. A gente tem que se orgulhar de ter excelência jurídica onde a gente faz. Mas o conhecimento dos segmentos de negócio que você atende, entender como ler as demandas de um cliente, fazer as perguntas certas para entender de fato o que você pode entregar, isso é um objeto de estudo, né? Sim. E é uma coisa que talvez culturalmente ainda para a maioria dos advogados ainda é um tempo que ele está deixando de atender o cliente naquilo que todo mundo já faz. Sim. Eu não vou dizer que isso é o cerne da nossa conversa inteira, mas acho que isso é uma mudança de paradigma que aos poucos os novos advogados já estão incorporando nos seus hábitos. Mas falando então desse perfil de quem faz desenvolvimento de negócios, isso vem mudando nos últimos anos, queria entender um pouco contigo, assim, competências, né? A gente falou um pouco assim, pegar uma habilidade que você já tem e transformá-la, né? A gente chama de reskilling muitas vezes na consultoria de serviços profissionais. Então, assim, que competências hoje você considera que são muito importantes, que podem até ser inegociáveis, mas enfim, e que vão fazer diferença para esse advogado desenvolver o seu trabalho do ponto de vista de desenvolvimento de negócio? Ótima pergunta. Eu tenho uma birra, às vezes, quando tem essa discussão, que cai muito nas lacrações, né? E muito em conceitos, de novo, voltamos ao superficial. Você tem que ser escutativo. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou planejar minha semana? Como é que eu vou planejar meu mês? Como é que eu vou planejar meu ano? Então, eu sempre gosto de trazer algo mais granular. Então, óbvio, eu posso ir para um lugar que vocês que estão aí nas trincheiras vão ouvir e falar, puxa, faz super sentido. Então, você falou de nunca se falou, né, escutativo. Mas o que é isso na prática, né? Como transformar isso em ação execuível? Eu tive a oportunidade de trabalhar no escritório americano
E eu acredito que o americano, e não tô falando que o americano é perfeito e nem que o brasileiro é vira-lata. Eu acho que a gente tem várias fortalezas, inclusive o relacionamento é uma delas, né? O jeito que a gente faz relacionamento é uma potência, né? E reconhecida mundialmente. Mas o americano tem um negócio do pre-work, Sérgio. Da preparação para estar frente a frente, que é assim, completamente fora da curva. E eu acho que dentro desse conceito, muitas vezes a gente improvisa demais e se prepara de menos. O que isso significa na prática? Puxa, se eu vou me reunir com o Sérgio trabalha na empresa XPTO, o quanto que eu estou me preparando para estar lá? E você falou de perguntas, você falou quanto que eu estudei para onde está indo o setor dele, o que está acontecendo, vi uma entrevista que ele deu num podcast aqui dentro do Tozini, falando sobre o que ele gosta, o que ele não gosta. De forma até mais simples, assim, quem estará na reunião? Qual é o cargo das pessoas? Quem eu tenho que me dirigir como decisor? Quem pode influenciar positivamente ou negativamente a decisão? Conhecer um pouco esse jogo também. Sim. Né? Um jogo técnico. Então, né? Eu acho que isso acaba puxando uma discussão. Quando eu penso em escuta ativa, eu penso muito nesse lugar de você genuinamente querer ouvir a resposta. E pode parecer aqui ainda uma conversa superficial, mas eu vejo que muitas vezes a gente está esperando a nossa vez de falar, a gente está atropelando. Então o cliente começou a desenvolver uma resposta e ele falou meia coisa que você manja e você já entra ali falando, não, pô, eu já sei resolver, calma. Porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele não sabe. E o nosso papel como Trusted Advisor é ajudar o cliente, inclusive, a articular o que ele realmente precisa. E não é arrogância, é que eu vivo isso todo santo dia. O cliente... E os problemas dos clientes, eles não vêm com etiqueta. A gente que coloca etiqueta nela. Ele vai te transmitir uma necessidade. Total. Às vezes de uma forma muito aberta. E é seu papel, de fato, guiá-lo com algumas perguntas ao longo da conversa, né? Existe só uma paranoia um pouco em algumas reuniões, que assim, todo mundo tem que se apresentar. Se você tem uma reunião com 9 pessoas, uma reunião de apresentações, obrigado, cada um vai para sua casa. Depois a gente quer falar. Então, assim, a preparação passa um pouco também por isso. Sim. O tal da escuta ativa, eu nem acho que é ativa, assim, escute. Só escuta, né? Só escuta, né? Com o tempo, você vai conseguir desenvolver uma conversa, porque passando pela primeira parte do nosso papo aqui, se a gente já foi selecionado para uma reunião com esse cliente, assim, a gente já passou algumas barreiras que não precisam ser novamente superadas na própria reunião. Sim. Já conhecem o escritório, já temos uma certa qualificação para estar ali. Perfeito. O que vai decidir muitas vezes, né, a escolha, claramente não somos os únicos ali nesse pitch ou nesse sim. dependendo da história, é a maneira com a qual a gente trata o cliente. Quando a reunião acaba, dificilmente você sai de uma reunião e fala, nossa, que conhecimento técnico maravilhoso. Eu nunca vi. Mas eu já vi muita gente falando, puxa, me senti muito bem na reunião. Confiei naquela pessoa. Eu vou comparar com os médicos, mas é uma coisa um pouco diferente. Mas é o seguinte, tem médicos que são ótimos, diplomas na parede que não acabam mais. Você sai de lá e fala, não confiei nessa pessoa. Tem um pouco desse relacionamento pessoal. Então tem que haver também uma habilidade relacional conectada com isso. Eu acho que assim, a gente poderia listar aqui, os americanos falam um laundry list, né? Você poderia listar N habilidades que todo mundo, um chama de human skills, outro soft skills, aí fala que as soft skills morreram, agora é human skills. Mas eu acho que no final do dia o que a gente está falando é o seguinte, a gente vem de uma profissão muito técnica, e muito ancorada só no técnico jurídico, e a gente detinha o conhecimento. A gente tinha uma assimetria, né, de conhecimento. Era menos acessível. Menos disponível, e isso acaba criando um poder... Eu não estou tirando mérito, pelo amor de Deus. Contexto é contexto. Era o contexto que a gente... Época de mercado. E agora, com tudo que está acontecendo, não preciso falar aqui, todo mundo sabe tudo que está acontecendo, você está tendo esse nivelamento aqui dessa assimetria. Então, você começa a olhar e falar, tá bom, onde eu vou me diferenciar? E eu gosto muito de um conceito de lugar de potência. Eu não acho que quando a gente olha para desenvolvimento de negócio, você tem que encaixar todo mundo, só que tem coisa que você tem que pensar de ano. Então, assim, vai ter coisa que eu vou tirar um 7 e de repente a Bianca vai tirar um 11 porque é o lugar de potência dela. O problema que eu vejo é o pessoal se escondendo atrás da personalidade ou falando, eu sou tímida, eu não sei. Eu já vi de tudo. Eu já vi gente extremamente tímida brilhando porque ela tem um outro jeito de desenvolver negócios. Sim. Eu vi os extremamente relacionais, eu vi as pessoas que detestam evento, as pessoas que... Só que veja só, as pessoas que detestam evento, a gente senta junto e fala assim, tá bom, quais que você tem que ir? E se você detesta, que você não é uma pessoa que consegue
falar com parede, como a gente vai suavizar essa aterrissagem no evento, se preparando mais. Então eu acredito muito nisso. Eu acredito que você tem um toolkit, você tem uma caixa de ferramentas, você tem que ver qual que eu vou tirar 11, porque é meu lugar de potência, e quais que eu vou ter que passar de ano. O problema que eu acho é que tem muita gente ainda ancorada. Deixa eu ficar aqui na frente do computador, fazendo minhas coisinhas e que vai dar tudo certo. Eu não acredito que vai dar tudo certo, porque o business model, nosso modelo de negócio está sendo disruptado, né? Como ele existe. Então, enfim, eu acho que é uma resposta. Daria para dar N coisas, comunicação, negociação, falar um monte de coisa aqui. Mas passa muito por essa revisitação de perfil, né? As pessoas também estão refletindo a respeito disso. Eu ouço de tudo, eu tô há 6 anos nesse mundo, não tô tanto tempo, mas vim de serviço profissional e tem algumas dores que são parecidas. Boa. Essa jornada básica do cliente, poxa, eu preciso conhecê-lo, e aí a gente já falou um pouco sobre isso em eventos, o meu estilo não me permite, mas tudo bem, vamos imaginar que você superou essa barreira, você agora precisa ir para a fase que eles consideram, que para o mercado não, mas para a advocacia ainda é agressiva, que é envio de proposta. Sim. Follow-up a respeito de proposta. Precisa fazer follow-up? Não, existe, eu já ouvi gente, eu não vou incomodar o cliente com isso. O incômodo não existe nessa fase, o cliente espera ser incomodado. A partir do momento que ele te pediu uma proposta, ele tem um interesse. A proposta, naturalmente, ninguém fecha todas as propostas que manda, seria maravilhoso. Ou tá cobrando muito barato, tá fechando. Estranhamente você fechou todas as propostas. Então, na verdade, a reflexão existe uma jornada que encaixa um pouco com esse último ponto das habilidades que a gente precisa incorporar, que é a disciplina. Perfeito. Concordo. A disciplina é fazer o que tem que ser feito, não fazer o que eu acho que tem que ser feito. Muito. Então, um follow-up de proposta. Se eu mando uma proposta para um cliente de R$1 ou de R$1 milhão, depois de uma semana eu preciso entender, né? Se é não ou se é sim, ou se ainda é talvez, o que eu posso fazer? Claro. Né? Porque o cliente vai esperar isso. É mais ou menos quando alguns clientes nos procuram pelos canais digitais. Acontece, vem melhorando e aumentando, inclusive, essa frequência. É um trabalho de brand, é uma união de esforços, a gente sabe bem que isso dá resultado. E o meu time não pode responder depois de 24 horas. Nem que eu diga, estamos avaliando a sua situação, vamos avaliar se de fato a gente tem ausência de conflitos, se a gente pode atendê-lo na necessidade que você nos pediu e vamos retornar com você em breve. Isso dá para o cliente a seguinte sensação: eu tenho relevância para este possível parceiro de negócio. Perfeito. Isso o amarra, entre aspas, conosco pelo menos por algum tempo, o suficiente para a gente dar a resposta exata. Sim. Então, conviver com o cliente é necessário, né? Sim. Isso em serviço profissional dos anos 2000, desde que eu estou nesse mundo de consultoria e de bancos, a gente chama de touch points. Assim, você tem que provocar interações comerciais ou não comerciais de tempos em tempos para que o cliente não saia da sua cabeça. E para o cliente não sair da sua cabeça, o cliente não sair da sua cabeça, você também não pode sair da cabeça dele, entendeu? Essa é a relação que tem que ser construída. Parece muito natural quando a gente fala, mas tem disciplina envolvida. Se não tivesse, não vai fazer. É isso. Se não tivesse, não vai fazer. E é curioso isso, até puxando um gancho do que você está falando. E aqui, gente, eu reservo o direito de mudar de opinião. Então, né, estamos gravando aqui em junho de 2026, né, só para dar o contexto. Então, o que eu tô olhando, e vocês podem discordar porque eu amo essas trocas, né? Se você parar para pensar, esse conceito, ele não é novo. Não. Nada novo. Quem não é visto, não é lembrado, ele é clichê por uma, ele é clichê por uma razão. Só que olha só a minha tese, Sérgio e Bianca. Com a digitalização das relações, se você parar para pensar, a gente está cada vez mediado por tecnologia. Quando a gente está mandando um WhatsApp, quando a gente está fazendo uma videoconferência e tal. Com a digitalização, e não sou contra home office, não vou entrar nessa polêmica, mas eu acredito que pouca coisa acontece na frente do computador. Quando você olha para a gestão de relacionamento, somos seres sociais, por mais que a gente... E seremos sempre. E seremos sempre. Então, e de novo, eu não estou falando que o digital não é potente, ele não tem... Lógico que tem. Só que eu acho que você tem que colocar o relacionamento, o presencial, o humano, no seu lugar de potência também. Sem dúvida. Então, para eu manter, a gente chama de frequência e sequência, né? O que você está trazendo, né? Como é que eu mantenho a frequência de touch points e tal. É óbvio que eu vou usar ferramentas digitais, mas
eu tenho que saber onde o humano... Então, a gente vê, muitas vezes, posições de liderança nas empresas são posições solitárias. Às vezes, o cliente quer... Essa figura do Trusted Advisor, para mim, ela cada vez mais se tangibiliza numa figura mais próxima. E o desafio você não consegue fazer isso em escala. Então, por isso que você precisa ter diferentes produtos, diferentes soluções e precisa ter mais gente fazendo para você ganhar esse efeito exponencial. Sim. Né? Quantos sócios que vocês estão aqui hoje que a gente está gravando? São mais ou menos? 85. Pô, 85, né? Eu brinco, né? Quando você pega uns escritórios grandes que nem o de vocês, se cada um fizer um negócio por semana, né? Você já tem um efeito exponencial. Seria maravilhoso. Eu acredito que existe um pouco a hierarquia dos touch points hoje em dia. Claro. Uma teoria meio própria, assim. Pô, vamos lá, adoro. Parabéns. Adoro. Vou fazer uma metáfora boba, assim. Adoro. Quantas pessoas hoje você liga para dar parabéns e fala viva a voz? Eu ligo, cara. Pouquíssimas, não mais assim. Pessoas escolhidas. Pessoas escolhidas. Não é pra qualquer um. Os outros você manda um áudio de WhatsApp, Sim, você escreve uma concordo. outros, se você lembrar no Facebook, você manda um parabéns. É isso. Tem acontecido uma hierarquia desses touch points. Então, acho que o mundo digital e o mundo humano, vamos chamar assim, vão conviver cada vez mais. Muitas vezes o próprio cliente quer mais agilidade na tua resposta. Sim. E a depender disso, a tecnologia está ali para te ajudar. Perfeito. O contrário é que tem que ser verdadeiro também. Porque quando o cliente precisar da interação humana, você precisa ter a prontidão necessária. Eu acho que é isso uma coisa também que os advogados que gostam e precisam desenvolver negócios têm que incorporar no dia a dia. O conceito de prontidão e de acessibilidade. Né? O cliente gosta disso, precisa disso, entende que esse é um ativo importante para os advogados. Sim. Né? E uma agenda muito intensa precisa ter essa organização. Porque às vezes você está trocando as coisas de lugar. Né? Sim. Que tipo de compromisso eu tenho? Está impactando na minha relação com o cliente? Eu jogo esse jogo aqui dentro porque eu preciso muito deles aqui, claro, gravando um conteúdo. Eles conhecem muito dos produtos que vendem, das soluções que elaboram, das teses. Claro. Mas se ele fala, olha, hoje eu não posso, eu tenho um cliente para atender. Cara... Vá. Prioridade, né? O desenvolvimento de negócios é isso. É estar na rua. E o resto a gente vai conseguir elaborar e construir como a gente vem construindo a imagem. Então, acho que aliar tecnologia com o humano tem um pouco disso. Sim. E pelo amor de Deus, né? Tá aí, nos exponencializa, nos facilita, nos cria novas entregas que a gente não tinha antes. E eu queria ouvir vocês, agora eu vou perguntar para vocês, eu vou inverter os papéis. E eu acho também que a gente demorava muito tempo na trilha de carreira do advogado e da advogada para trazer esses conceitos que a gente está falando aqui. Então, não estou dizendo, e não vou aqui entrar porque eu também não sei, sendo bem sincero, o que vai ser essa nova trilha de carreira, o que se espera de um júnior, de uma júnior, o que vai ser. Assim, tenho minhas teses, mas aqui é puro chute, né, do que são esses capabilities. O jeito que eu treinei foi um jeito muito de repetição. Né? Fazia ato societário, fazia SPA, fazia muita repetição. Agora com IA, não sei como a gente vai treinar. Mas fato e eu queria ouvir vocês, que eu acredito sim que essa trilha a gente vai ter que antecipar. Porque antigamente era pior ainda, a pessoa virava sócia, aí sim, começava. E você ainda, dependendo do nível, você vai, não, continua aqui indo no técnico. Vou te passando uns negócios. Aí vai fazendo. Então, isso não é sustentável já, né? Então, na minha visão, eu queria ouvir vocês dois, você tem que antecipar essa conversa. O que vocês acham? Isso é natural. Eu tenho uma visão sobre isso. Se a Bianca quiser falar primeiro, eu complemento. Bom, eu acho que é uma preocupação não só de ter uma trilha nova para quando você chegar na sociedade você já ter essas competências, mas a gente estava falando muito da relação humana. Sim. E numa era de inteligência artificial, essa relação humana ela só se potencializou. Sim. Então, esse outro lado das competências também precisam começar a serem explorados desde cedo. Por exemplo, uma coisa que a gente faz, assim, digamos, no modelo implícito do advogado, que é a negociação. Perfeito. Né? As faculdades americanas, por exemplo, de direito, isso é uma disciplina. E a gente nem passa por isso até o momento de começar a fazer uma proposta lá quando você entra na sociedade. Então, eu vejo que essas trilhas de desenvolvimento, elas começam a ter outros tipos de Perfeito. E elas precisam vir antes, não é só quando você entra na sociedade.
porque era exatamente isso, você tirou o advogado sênior, que estava ali totalmente no operacional, com uma técnica de grande excelência, mas não tinha ali essa interação com os clientes, não sabia desenvolver negócio, não sabia manter o relacionamento com o cliente. Uhum. Então, realmente essas competências, elas começam a vir antes. Agora, né, no escritório, a gente até tem um novo cargo para isso, que são os counsels, que é justamente essa pré-virada para o sócio. Uhum. Então, trazendo, de fato, esse desenvolvimento de habilidades, não só de negócio, mas de gestão de pessoas, gestão de projetos, inovação, tecnologia, que são, de fato, habilidades que elas ficam no escanteio, digamos assim. Secundários, né? Mas também eu preciso olhar também ali para a base. Então, essa base também precisa ser, digamos assim, questionadas dessas novas habilidades, pensando que a inteligência artificial faz muitas atividades repetitivas ou básicas. Então, o advogado júnior, relembrando conceitos básicos de M&A, por exemplo, porque ele precisa ter agora uma base cada vez mais sólida, ele participando mais ativo também de reuniões de cliente, que às vezes o advogado júnior, o pleno entrava ali só para fazer a ata da reunião, mas agora ele já precisa estar mais preparado para uma reunião com o cliente. Então, eu vejo que é uma preocupação, Legal. não só uma preocupação, mas é um momento atual dessas novas habilidades, né? Não tão novas, mas que agora, de fato, tem esse destaque importante. Sim. Elas estão conectadas com aquilo que a gente falou desde o início das competências. Sim. A partir do momento que você mapeou as competências necessárias para um sócio, Sim. você já tem que replicar isso na tua trilha de carreira. Eu enxergo de duas maneiras. Essa trilha naturalmente vai ser achatada, porque na base você vai ser pressionado por inteligência artificial e você tem que começar com o ensinamento de um skill diferente. Sim. O júnior vai ser júnior com quais habilidades que são necessárias para o júnior não serão as do passado. Sim. Já vai vir de fábrica, digamos assim. Inclusive as novas gerações estão estudando na escola com o IA. Já é diferente. Então, na verdade, isso vai começar a se incorporar. Então, eu acho que talvez seja uma das primeiras épocas que o acadêmico tem pressionado o mundo corporativo e não o contrário. Né? Porque no direito tradicional, você estuda, era daquele jeito, chega no escritório, cresce e fala, opa, não tem nada a ver, o ambiente... Bicho é diferente, esse bicho é diferente. Então, eu acho que você tem esse achatamento de trabalho. Então, o meu trabalho como diretor de desenvolvimento de negócios, que passa muito por capacitação, cada vez mais eu estou próximo do time de desenvolvimento organizacional, o time de recursos humanos, para entender quais são essas necessidades e reformular um pouco dessa jornada, assim dizendo pelo prisma de BD, mas tem diversos outros que precisam completar essa equação para que as pessoas possam trabalhar. E das mais simples possíveis, tá? A negociação é uma delas. Lidar com frustração, disciplina, organização de agenda. Sim. Parece básico, né? Esse tipo de coisa. Matriz de Eisenhower na veia. Total, a vida do advogado é entender um pouco isso. Sim, o que é urgente ou é importante. A gente sabe que muitas vezes o sócio que faz mais barulho tem mais espaço, mas esse barulho é justificado, ele é muito urgente para o momento e tem importância para o negócio? Não. É uma coisa que eu sei o que eu consigo fazer daqui a pouco, eu me organizo do ponto de vista de agenda para entregar uma coisa anterior. Então, lidar com esse tipo de discussão internamente, provar seus projetos, como negociar esse tipo de coisa, é conflito. No fim, é uma intermediação de alguns conflitos. Todo advogado tem que ser meio árbitro, assim, no final do dia, né? A arbitragem acaba virando parte desse hábito. Para as coisas funcionarem fora, a gente precisa estar muito bem azeitado dentro. Eu fico brincando aqui, não vou dar uma de Richard Branson aqui, de falar assim, eu cuido dos clientes, eu cuido dos advogados. Os advogados é que cuidam dos clientes. Conceitualmente é isso. Se você tem um script bem delineado de plano, a pessoa sabe o que ela tem que fazer em todas as etapas, uma hora vai acontecer. Mas, de novo, disciplina também é muito importante. Eu acho que existe um trabalho em evolução, a gente achatou isso tudo, então a gente está antecipando uma série de etapas, colocando os advogados sêniores, os counsels, em situações de gestão comercial, de apoio a reuniões, condução de reuniões, entrega de determinados casos, alguns onboardings. Então isso vai acontecer naturalmente, até porque
virou um fator crucial de decisão para se tornar sócio. Não adianta só pendurar a meta, o KPI, o filtro. Porque antigamente falava, nossa, entrega que é uma maravilha, tudo spotless, assim, perfeito, animal. petições maravilhosas, mesmo, sócio. Hoje você tem, isso é dado, se não tem isso, você nem entra, é o ingresso para entrar, você tem na antessala, aí você se torna elegível, aí você vai construir marca pessoal, como você se comporta perante os demais também, uma pequena equipe que você já tenha. Como é que você lida com esses problemas? Sim. Você começa a ganhar, assim, eu tô também no meio da cadeia alimentar, né? Você olha para cima e olha para baixo, e olha para os lados, e você tem milhões de variáveis para lidar. E isso tudo é visto meio que ao mesmo tempo. Mas sabe que tem um negócio interessante, até fazendo eu dou aula na SPM, né? E a SPM tá com uma pegada, tem graduação agora na SPM, a gente tá com uma pegada bem inovadora, olhando para o direito, e eu tenho um curso lá que eu dou no Dynamics, né, de negociação. E eu sempre, caso eu fiquei te ouvindo, negociação com comunicação. Eu vejo venda em tudo. Eu acho que quando você vai vender uma ideia, né, é uma venda, né? Não, é uma oportunidade. Então, eu vejo venda, negociação, comunicação em tudo que a gente está fazendo, com filho, com cônjuge, com amigo e por aí vai. Por que eu gosto de casar de comunicação? Porque o Shaw tem uma frase que eu vou assassinar nesse exato momento, que ele fala sobre a ilusão em que a conversa está acontecendo. Porque eu tô tendo uma conversa, você tá tendo outra. Em casal acontece direto esse negócio. E eu vim no táxi, vindo para cá, e eu tenho um clássico que eu sempre dou risada, que é, você pode diminuir o ar? O que isso significa? Para um é temperatura, para o outro é intensidade. Esse é um clássico, cara. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes a gente engata a quinta marcha, liga o piloto automático, sendo que o cliente falou A, você entendeu B e você passou pro time C. E você pega uma técnica simples, que é a técnica da validação. Sérgio, só para ver se eu entendi direitinho o que você tá precisando aqui. Isso. A, B, C. Só isso. Então, para mim, quando eu acredito que tudo é treinável, pode ser que a Bianca, que tem esse lugar de potência, ela vai ser nível olímpico, eu não, mas eu vou ficar muito bom. Então, eu acredito que o 0,0001% do talento, ele vai ser essa diferença de você ser nível olímpico ou não. Mas tem muita coisa que eu não preciso ser nível olímpico. Se eu for muito bom, e eu acredito que tudo é treinável, então quando a gente olha para a comunicação, é como você consegue, gestão do tempo, quando você consegue trazer esses princípios, a gente fala aqui na Strunz que prospecção é hábito. Que a gente usa engenharia de hábito mesmo. E é métrica pura. Porque no final do dia você pode falar sobre as metodologias mais maravilhosas do mundo. É o que eu vou fazer ali no dia a dia. Exato. São os juros compostos. E eu acho que um grande equívoco, e as redes sociais aí para mim, elas acabaram sendo uma influência um pouco ruim para as pessoas, é que são rotinas que ninguém cumpre. Se eu for seguir o que todos os gurus dizem sobre rotina matinal, eu não faço outra coisa da vida, né? Exato. Então, é uma bigorna que a gente coloca nas pessoas e às vezes muito aquele lugar megalomaníaco. Quando no final, se você vai somando esses juros compostos, você vai vendo que essa é a beleza. Para mim, democratiza o acesso. Se eu falar, porra, cara, que nem academia, se eu for direitinho aqui, vai dar certo? Vai, não consigo cravar para você quando, mas vai dar certo. Vai. Então, o processo, o skill, para mim, ele tá muito atrelado a isso. Então, eu brinco que eu só tenho uma vogal no sobrenome, né? Então, para mim, tudo eu consigo sistematizar. Até demais, segundo a minha esposa. Mas, de uma forma ou de outra, eu acredito que isso é libertador, porque tem até um livro, né, Extreme Ownership, que ele fala Discipline equals freedom, porque quando você começa a ter esses sistemas funcionando, te libera tempo. Sim. E é de uma simplicidade, às vezes, que assusta, porque assim, se você consegue ter a disciplina e a organização para isso, eu acho que tem que ter um quê de autocrítica e humildade em alguns casos, porque quando a gente é muito bom numa coisa, tecnicamente, a gente inevitavelmente vai achar que aquele A é o que eu entendi e não que o cliente falou. Sim. Então passa um pouco por esse exercício. Difícil. Deixa eu dar o benefício da dúvida de que eu sou muito bom no que eu faço, mas é o cliente que está me pedindo e o cliente é soberano em qualquer uma dessas situações. Então esse é um dos passos que eu acho que é um exercício para mim. Eu não sou advogado, mas eu faço esse exercício. Não, mas você está inserido. Bianca, todos nós, eu acho que isso ajuda demais. A posição, humildade não é subserviência, não é entendimento de que você é menor do que o outro. Numa função comercial, a humildade tem que fazer parte da conversa. Esse é o primeiro passo. E a organização é muito simples ou até simplória para te dizer. Tem gente que separa, eu faço isso, eu separo ou metade de uma sexta-feira, todas as semanas, ou a cada 2 semanas. Aqui, está tudo bloqueado, eu não vou fazer nada. Eu vou
pegar 10 clientes que faz tempo que eu não falo, ou amigos meus, eu marquei uma reunião essa semana com um amigo que trabalhou comigo numa consultoria há um tempo atrás, vou apresentar alguns sócios para ele. Sim. É só isso. Você vai fazer, porque quase nunca o dia que um cliente fala, hoje eu preciso contratar um advogado, vai casar com o dia que você fala, hoje vou prospectar um cliente. Sim. Esse é raríssimo, isso chama-se milagre, é o hole-in-one do mundo jurídico. Então. Acontece uma crise. Exato. Acontece problema. E ele só vai pensar em você se você tiver top of mind na cabeça dele. Essa crise que chega, muitas vezes, e a gente aqui como escritório é um dos mais relevantes no quesito gestão de crise, a gente tem sócios muito experimentados para isso, porque a gente construiu com o tempo, com a vivência, conversando com muita gente, todas as vezes possíveis, em todos os touch points necessários, criando este hábito. Entendeu? Perfeito. Então, assim, os sócios precisam incorporar isso. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco na nossa conversa, porque ela vai aqui até... gente, tô adorando. Vocês vão me dar um que a gente não sabe o horário. Me dá um microfone que estamos. Como a gente já falou muito, a gente falou muito das habilidades, né? A gente falou das habilidades, falou dessa dicotomia, o humano e o digital, quando aplicar os touch points, de que maneira as pessoas têm que construir essa disciplina. E aí entrou a IA no meio disso tudo para bagunçar a nossa vida. A gente vive um momento de euforia, né? Termina com IA, né? A euforia, pra gente ficar aqui bem num trocadilho sem a menor graça. Maravilhoso. Mas passada essa euforia, quando isso acontecer, uma série de opções estão disponíveis, o mundo jurídico tem muito interesse, muito desejo de fazer isso acontecer, talvez não faça ainda como deveria, tem muita coisa, a Bianca está muito mais por dentro disso, muita gente diz... fala, conversa, discute o tema, os eventos, só se fala nisso. O que você tem visto na prática de eficiente e de que tenha realmente um resultado importante e prático para a gente falar? Porque a gente está no momento de experimentação, nós sabemos, e temos que continuar. Não estou aqui, não é nem crítica e nem apologia ao uso desenfreado, mas eu queria ouvir a tua visão a respeito do momento que a gente está e o momento que a gente chegará. Eu tenho uma frase, eu gosto de frase, né? Tem uma frase do Drucker que eu amo, tá no meu segundo livro: não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência aquilo que não deveria ser feito. Então eu acho que a gente tá no momento de querer jogar IA e achar que ela vai ser a panaceia para tudo, e falta estratégia por trás. Então eu acredito muito em dar um passo para trás e conseguir mapear workflows, impacto, o que move o ponteiro para o cliente, porque é uma cascata, né? A partir do momento que o departamento jurídico está mais conectado com o ponteiro que move o negócio, os escritórios têm que estar mais conectados com aquele ponteiro do jurídico, que é o ponteiro que move o negócio, que é sucesso do cliente, ou seja, como é que eu trago mais impacto? Do contrário, você multiplica o prejuízo. Exato. Então, mas a sua pergunta é ótima, Sérgio, o que eu já estou vendo, e não estou dando nada, pelo amor de Deus, confidencial de ninguém, estou falando sobre, obviamente, cases aqui anônimos. Tudo que tem muito dado, que você precisa analisar uma massa crítica de dado, a gente já está tendo muito sucesso fazendo. Então, a gente, quando eu digo nossos clientes, né? Então, casos de redução drástica de provisão que estava mal acurada, porque você conseguiu fazer um assessment usando jurimetria, usando isso, a gente já está vendo. O que a gente falou de contratos é um lugar que a gente já está vendo redução de horas. Então, quando você fala de impacto, é tanto receita que você está trazendo para dentro, quanto redução de horas. E veja, não necessariamente significa que o cliente lá na outra ponta vai reduzir headcount, que é uma coisa que eu venho batendo muito forte. Porque eu que já fui in-house, eu já tenho aquele headcount. Eu não necessariamente quero perder ele. É como é que eu consigo ser exponencial. Ou seja, puxa, aquele headcount que estava fazendo esse trabalho aqui, que era um trabalho mais burocrático, eu consigo... E a pessoa estava perdendo vida, né? Eu brinco, eu ouvi esse termo num convidado do meu podcast, que ele falou trabalho de ascensorista, né? Que era aquele trabalho de apertar o botão. Você fala assim, cara, a pessoa um dia está feliz fazendo aquilo. E tem muito trabalho de ascensorista dentro das organizações. Então, aquela pessoa não está feliz, ela não está movendo o ponteiro para nada. Então, como que a gente consegue? Então, a gente já está vendo, obviamente, contencioso de massa, é um lugar óbvio. Tudo que é volume, tudo que é massa, tudo que você precisa interpretar um monte de dado, a gente já está vendo muita coisa legal. E eu concordo com você, Sérgio. Eu acho que o advogado, e eu falo, porque eu ainda pago meu AB, eu brinco que é pelo desconto na farmácia. Mas... a gente também foi criado nesse lugar muito binário. Sim, não, certo, errado.
E a inovação, por definição, e eu acho que inovar no mercado jurídico exige muita responsabilidade. Não acho que é a mesma coisa assim, que você vai com a cabeça de startup, de pode errar. Não concordo. Aqui, cuidado. Só que, fato é que é messy. Né? Às vezes a galera vai com uma expectativa também. Viu só? Usei o Harvey, usei o não sei o que lá e não veio. Lógico, faz parte. Você vai ter que. A gente está numa jornada de aprendizado também coletivo. Então, acho que às vezes os negacionistas, não sei se dá para chamar assim, às vezes eles vêm, tá vendo? Falei que não. Calma, né? Não vai vir perfeito. Se a gente considera a curva que a gente teve nos últimos anos, ela já é surreal, assim. Sim. Surreal. Muito então, rápido. Assim, eu não sou, obviamente, autoridade nesse assunto, só que eu sou um heavy user. Eu fico me enfiando, fico aprendendo com todo mundo. Você fala, se tem um lugar que eu tô aberto, é esse. Você fala, como é que você tá fazendo? Me ensina. É o que a gente quer ouvir aqui. E é uma pergunta que traz o tema também das competências, porque muita gente que vai passar a usar e tá aprendendo e quer aprender, vai precisar revisitar suas próprias competências também pelo seguinte: 80% do seu dia você passava fazendo alguma coisa que será fez. É filosófico até, que quem sou eu no mundo. Como é que você depois qualifica aquela informação? Falando um pouco de uma conversa que a gente teve há um tempo atrás, talvez você vai se lembrar, do valor que a marca traz para o negócio. Sim. Acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque escritório de advocacia, por mais que a gente tenha falado muito aqui da importância do desenvolvimento de negócios, ele só será uma consequência de uma reputação que você já construiu, consegue construindo. Você participar da festa, reputação e escritório é fundamental. Sim. A partir do momento que você começa a construir muito do seu storytelling exclusivamente com o uso de inteligência artificial, sem esta nova qualificação das suas competências enquanto posicionamento, enquanto de que maneira eu abordo as pessoas, de que maneira eu comunico as minhas coisas para o mercado, que eu vou me tornar igual a todo mundo, também no meu posicionamento, como é que você enxerga esse risco e de que maneira a gente mitiga isso? Nossa, agora a gente vai ficar uma hora aqui. Eu sou apaixonado por esse tema, autenticidade, mas, de novo, não naquele lugar batidão. Eu acredito, e aqui é um big if, né? Eu acho que as pessoas vão buscar... A gente tá vivendo... Eu brinco, a gente tá consumindo conteúdo como se a gente tivesse com sede com aquelas mangueiras de incêndio. Tá saindo muita água, mas você não tá conseguindo beber muita água. Então, as pessoas vão buscar referências. Curadores de conteúdo. Puxa, eu não preciso ler tudo do marketing, né? Eu vou buscar o Sérgio, que é um cara que tá estudando. Obrigado. Porque no final é um shortcut, né? É um atalho que você pega, porque tem tanta coisa. Também é calcado em confiança. Exata, aí que eu ia chegar. E eu concordo com você. Hoje a gente já tem mais de 50%, e aqui tem várias estatísticas falando isso, não sou eu, de conteúdo produzido por IA, por exemplo. Tudo muito igual. Não é sobre isso, é sobre aquilo. Você já tem um cheiro, né? Então, que volta aquilo não há nada tão inútil quanto fazer. Porque as pessoas estão num jogo que a gente chama de espalhar e rezar. Então, como ela consegue aumentar a volumetria, você consegue fazer muito mais do que você fazia antes, as pessoas estão achando que é isso que vai mover o ponteiro. E eu, na verdade, vou o caminho inverso. Eu acredito muito em smallest viable audience, ou seja, eu no que eu faço hoje, né, que é olhando para a venda consultiva, desenvolvimento de negócios, para mercado jurídico e de serviços profissionais, eu não preciso ter 1 milhão de seguidores. Eu preciso ter o que o Kevin Kelly chama de hardcore fans. Sim. Eu preciso ter pessoas que elas viram minhas multiplicadoras. Elas vão falar, porra, cara, você quer seguir um negócio de desenvolvimento de negócio, você vai ver o Bruno, que ele tem muito conteúdo. Então, eu acredito que nessa jornada cada vez menos linear de compra, essa jornada de formação da percepção, ela é meio caótica, ela é meio humana, né? Porque eu ouço falar do Sérgio, aí eu começo a seguir ele no LinkedIn, aí eu gostei, um dia eu tô no café, ela é online, ela é offline, ela tem um pouco de tudo. Sim. Só que você tem que ser consistente. Porque eu fico me perguntando, né, Bianca, Sérgio, essas pessoas que estão usando IA para tudo, para pensar, para se colocar no mundo, como é que é na reunião presencial? A hora que ela tá lá, ela segura o samba em 10 minutos de reunião, em 2 perguntas? Provavelmente não. Então, essa coerência, essa consistência, para mim, ela conta muito. E eu acho que a gente vai na linha do pêndulo. Eu acho que o pêndulo ele vai estacionar no meio. E, de novo, eu não estou sendo aqui guardião do atraso e falando que não dá para você usar de uma forma inteligente. Nós temos que usar, porque eu acho que usando até de maneira excessiva, vou brincar aqui, acho que não sei nem se é o caso, é onde a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio. É isso. Mas olhando especificamente para o marca pessoal
e posicionamento, eu te falo o seguinte, dá para você usar para research, dá para você usar para um monte de coisa, mas não esquece da tua voz. O humano, o imperfeito, ele tende a chamar atenção. Precisa ainda investir tempo. Precisa. Aliás, é um tempo de maior qualidade, mas precisa. É isso que eu acredito. Eu não acredito... Então, a volumetria não precisa ser tão intensa quanto a galera acha que tá, só que ela tem que, de alguma forma... Eu, por exemplo, eu escrevo como eu falo. Se você ler meu livro, tem muita gente que brinca com isso, porque é o meu jeito. Por isso que eu gosto de gravar vídeo. A gente estava falando antes, né? Que vocês gravam também. Tudo bem que você tem deepfake, mas a galera que me conhece fala, meu, Bruno não tá fazendo deepfake, né? Você captação de voz. Então a galera que me conhece, ela sabe que sou eu lá. Então, sim. E aí quando você se livra e você consegue se despir das métricas de vaidade, e você entende que like, quando você vê like, ele não dá qualidade daquela interação. Mas quando a pessoa comenta num happy hour, quando a pessoa fala numa reunião, ou quando a pessoa tira um print e manda para a equipe dela, é isso que move o ponteiro efetivamente. Exato. Não, porque like por like, meu, às vezes a galera tá num doom scrolling ali e tá botando like nas coisas. E tem gente que não dá like. Eu já vi isso também. O cara, pô, eu adoro o que você posta. Eu falei, pô, cara, por que você não curte? Curte lá? Ele, não sou de curtir. Eu falo, pô, tá bom. Enfim, mas eu assim, é uma tese que me empolga. Não sou eu que estou falando também, aí parece que eu que criei essa tese, né? O CEO do Instagram falou sobre isso outro dia. Sim. Falou bastante sobre essa questão da autenticidade. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado em querer parecer inteligente e querer fazer post perfeito e querer... Eu acho que é muito o que você trouxe, né? Essa construção dessa marca pessoal, ela é online, ela é offline, e aí a coerência para mim importa. Se você me encontrar num evento, você vai ver a mesma pessoa que tá ali no LinkedIn. Isso para mim importa, porque eu não preciso fazer um personagem, né? Mais fácil, né? Mais fácil. A vida fica mais fácil. Então, eu acho que isso para mim vai ser um lugar de potência, e eu acho que quem esperar para fazer... Eu vi um vídeo, eu queria dar o crédito, eu sempre tento dar o crédito para todo mundo. É um gringo que eu tô gostando dele, depois eu vou olhar com mais calma, mas ele fala muito sobre... Mas eu sei que você tem os dois chapéus, eu tenho menos o marketing que você, né? Mas ele fala bastante sobre marketing. E ele tava brincando e falando o seguinte, imagina que tem um monte de avião e começou a subir a névoa. A névoa é a IA no conteúdo. Perdão. Então, quem tiver já em pleno voo vai ter um lugar de destaque. E por vezes quem está tentando sair, se esperar muito tempo, vai ter dificuldade de construir essa marca. Eu achei legal o que ele falou. Essa construção tem que acontecer. Eu até estimulo a todos os sócios aqui, quem estiver nos assistindo, que também tem esse interesse por fazer desenvolvimento de negócio. E a marca pessoal é uma parte importante disso, né? Não espere. Ao mesmo tempo, conheça o seu cliente, entenda o seu segmento. Aqui a gente é um escritório full service, por definição. A gente é atacado de todas as maneiras, dizendo que a gente é meio a mesma coisa. E naturalmente nós não somos, né? Nós temos a beleza de poder construir áreas muito fortes de maneira independente, com seus níveis de conhecimento e de ataque aos determinados clientes e setores, o que é ótimo. E a interlocução entre elas é muito mais rápida. Então, assim, claro, eu dou conveniência para muitos clientes e, ao mesmo tempo, eu tenho a marca pessoal, tanto dos sócios quanto das áreas. Então, é isso que a gente estimula todos a quem nos ouve aqui ou a quem nos assiste, que chegou até aqui, também já agradecendo. Eu acho que é super importante. Queria aproveitar, além de te agradecer pelo tempo, passar para a Bianca aqui para a gente... Você tem mais alguma para a gente fechar? Vamos encerrar? Fechar, já que a gente estava falando um pouco de referência, falar um pouco de confiança, queria que você recomendasse uma referência, um mentor que você tem. Então, pode ser um livro, um hábito, uma mudança de mindset para alguém. De tudo isso que a gente falou, assim, trazer também, assim, quem que é a sua referência? O que você hoje está vendo como referência? Legal. É difícil, né? Eu tenho várias. Eu vou aqui soltar algumas, porque eu juro que não dá para escolher. Eu acho que a gente bebe de várias fontes, né? Quando a gente olha para marketing, um cara que para mim eu amo pela simplicidade no melhor... Não é ser simplista, né? Você ser simples não é ser simplista, né? Ser simples não é fácil. É o Seth Godin, é um cara que eu adoro, o Simon Sinek, a Brené Brown e outra vertente. Agora ela tá com um podcast com a Adam Grant que tá delicioso, maravilhoso. E eu vou nessa linha de eficiência jurídica, né? Até recomendar o livro da minha sócia, da Simone, que chama Eficiência Jurídica, lançado agora esse ano, 2026. Ela é uma pessoa que eu estou muito feliz com a vinda dela, porque ela traz muito dessa bagagem de quem esteve do outro lado do balcão discutindo isso, como é que move o ponteiro, como é que o jurídico move o ponteiro. E eu acho que se a gente... no segundo livro, o subtítulo
que aliás é curioso, né? Os 2 subtítulos eu tive que andar para pensar neles, né? Que tem esse negócio do cognitivo, né? E ele, prospecção eficiente no mercado jurídico, o maior desafio está na compra, não na venda. Então, se estudou muito a venda no B2B, metodologia de venda consultiva, challenges, spin selling, por aí vai. Só que pouco se estudou sobre os comportamentos de tomada de decisão. No B2C isso é muito mais, né? A compra ela é muito mais estudada, e no B2B agora, então, o que eu acredito mesmo é que se você não entende de compra, você não entende de venda. Então, quanto mais você conseguir se embrenhar e se enfiar nas discussões que os seus clientes estão tendo, mais você vai conseguir gerar valor para eles e elas aos olhos deles e delas. Então, eu acho que essa construção de repertório, ela vai exigir uma multiplicidade. Eu não vou falar, puxa, segue essa pessoa, segue... Você vai ter que beber de diferentes fontes com a disciplina. Então, por exemplo, eu tenho sempre entra um, sai um. Então, podcast que eu sigo é sempre entra um, sai um, e eu vejo episódios avulsos, porque senão eu não vou ter disciplina. Então, newsletters, eu assino por tema, e aí eu leio, aí eu reservo um tempo na minha agenda, às vezes é domingo de manhã, para ler Harvard Business Review, ler as que eu consumo. Então, eu acho que eu gosto muito do Tim Ferriss, que ele fala, cultive ignorância seletiva, né? Então é um pouco disso que eu acredito, sabe? Você vai ter que fazer escolhas, né, de repertório. Não, é isso mesmo, acho que escolher o que a gente não consumir hoje em dia faz toda a diferença, porque tempo é uma grande preciosidade. Eu acho que fica uma dica também para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, interessadas em fazer isso. O planejamento é fundamental, a disciplina é fundamental, e conheça nessa pegada que você trouxe de conhecer a metodologia de compra, não só de venda. Você vai para uma reunião, você está se preparando para conversar com o cliente, entenda a estrutura desse cliente. Conheça o organograma. As empresas abertas, você pega o relatório nas páginas de RI, é super fácil de você entender. Vai ao LinkedIn, se a pessoa é uma conexão sua, entenda o que está ao redor. Porque muitas vezes você vai muito com a cabeça pronta, eu tenho uma ótima pessoa dentro da empresa, pessoa diretora lá da área de tax, tenho dúvida que vai, de repente ela é par de uma outra pessoa que cuida da área de contratos e que reporta todo mundo para alguém da América Latina e que já vem alguma coisa de fora. Então, conhecer a estrutura, inclusive nas reuniões, de maneira informal, eu sempre gosto de tentar entender. Sim. Estão reportando para quem? É uma estrutura matricial, é uma estrutura local, a gestão é descentralizada, não é? Ao mesmo tempo, você mostra interesse pelo cliente, que é uma coisa que ele gosta, e você passa a coletar informação de qualidade para entender o seguinte: quem eu tenho que influenciar neste mundo? A área de compras é muito ativa nisso, ela só faz uma organização dos principais propostas, a decisão final é de quem tem o orçamento, enfim, milhões de coisas que a gente podia passar o dia conversando aqui. Queria só agradecer de novo, Bruno, a tua presença, a Bianca, aqui por estar conosco nesse podcast. Acho que vai ser muito interessante para quem nos ouviu até agora. Contem sempre conosco aqui em Tozini Freire, venha sempre. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio do podcast Eficiência Jurídica. Até lá.